Olá, boa tarde. Hoje, 18 de maio de 2020. Vamos iniciar aqui nosso estudo com língua portuguesa na página 90, certo? Nós vamos trabalhar aqui na página 90 substantivo coletivo. Mas antes da gente entrar no substantivo coletivo, o que significa um substantivo? Substantivos são palavras usadas para nomear seres, objetos, lugares e sentimentos. Por exemplo, lápis. Lápis é um substantivo, não é? Então, lembrem-se disso. Substantivos são palavras usadas para nomear seres, objetos, lugares, sentimentos. Ok? Amor, um substantivo. Carinho, substantivo, certo? E só que nós vamos tratar especificamente nessa aula do substantivo coletivo. O que é um substantivo coletivo? O substantivo coletivo é um conjunto ou uma coleção de objetos ou seres, certo? Por exemplo, se eu falar para vocês aqui, um conjunto de montanhas, qual é o substantivo de um conjunto de montanhas, né? Cordilheiras, né? E se eu disser muitas pessoas, qual é o substantivo de muitas pessoas? Multidão. Muitos peixes no rio, né? Um cardume. Muitas flores, ramalhete. As estrelas no céu, é um conjunto de estrelas no céu. Como é que a gente chama? Constelação. Isso é um substantivo coletivo, certo? A gente nunca vai falar assim, muitas estrelas no céu. A gente fala constelação, né? Então, é tipo isso, tá? O substantivo coletivo, ele dá a ideia disso, um conjunto ou uma coleção de objetos, né? Ou seres, tá? Aí aqui nós temos um exemplo, né? Vamos ver aqui, ó. Sabendo que a palavra assembleia é um substantivo, viu? Que indica reunião, tá? A assembleia, quando você ouvir essa palavra, você vai saber que a assembleia é uma reunião, tá? Aqui, ó, sabendo que a palavra assembleia é um substantivo que indica reunião de pessoas que têm algum interesse em comum, tá? Aí, ó, explique o título do texto Assembleia dos Ratos. O que você acha que significa Assembleia dos Ratos? Explique com as suas palavras, tá bom? O que você acha? Assembleia dos Ratos era o quê? Os ratos se reuniram por quê? Porque eles tinham interesse em comum, né? E na fábula, os animais, eles falam, porque eles agem como pessoas, né? Você vai dizer aí com as suas palavras, ok? Aqui, substantivo, você já viu, né? São palavras usadas para nomear seres, objetos, lugares, sentimentos, certo? E aqui você vai observar a tirinha e você vai ler, tá? O que está fazendo, Henriqueta? Gosto de olhar a minha biblioteca. Está cheia de universos. Ela está cheia de quê? De livros. Qual é o substantivo? Ou seja, aqui nós temos um conjunto de livros. Qual é o substantivo? Indica um conjunto de livros. Biblioteca, muito bem. E aqui reforçando, né, o que eu disse para vocês, substantivo é um conjunto ou uma coleção de objetos ou seres, tá bom? Por exemplo, mesa é um substantivo, né, cadeira, certo? E aqui o que você vai fazer? Você vai no final do seu livro, tá? No material complementar, e você vai consultar, para você poder preencher aí, fazer, você vai consultar um dicionário, caso você tenha dificuldade, tá bom? Você vai ver as imagens que tá lá, tá bom? No seu material complementar. Exatamente na página 153, tá bom? No final do seu livro, página 153, o que você vai fazer? Você vai destacar os adesivos que estão lá na página 153 e você vai colar aqui conforme o que é uma constelação. Você pode pesquisar no dicionário se você quiser. Cordilheira, multidão, boiada, ramalhete, cardume, certo? E aí você vai preencher. Aqui você conhece outros substantivos coletivos? Você vai realizar uma pesquisa sobre esses substantivos e vai colocar aqui, certo? Vamos então aqui para a página seguinte, na 92. Nós vamos também trabalhar mais um pouquinho na ortografia com acento agudo e acento circunflexo, certo? Aí, você vai ler o trecho do texto, não repare o barulho, viu, gente? Tá passando um bitrem aqui. Releia o trecho a seguir da fábula Assembleia dos Ratos. Aí você vai ler: silêncio geral. Um desculpou-se por não saber dar nó. Outro porque não era tolo. Você vai observar quais são as palavras acentuadas, tá? E vai circular. Aí o que você vai fazer? Escreva a palavra que tem acento circunflexo. O acento circunflexo
Ele é esse aqui, ó. Tá? Vou colocar ele aqui numa letrinha para você ver, tá? Olha aí, ó, na letrinha E, viu? É esse aí, ó. Parece um chapéuzinho. O nome desse acento a gente chama de circunflexo, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai procurar, vai circular a palavra que tem esse acento aí, lá no trecho, certo? Acento circunflexo. Circulou a palavra, escreve ele aqui, tá? Nessa daqui, da B, escreve a palavra que tem um acento agudo, por exemplo, tá? Você vai escrever aí. Vou só escrever uma palavra aqui, tá? Mas não vai ser a palavra que você vai procurar lá. Café, né? Olha aí, ó, o acentinho em cima do E aí, ó. Esse aqui é o acento agudo, tá? Café, ok? Geralmente a gente usa ele nas vogais que são mais abertas, certo? Porque tem esse som, café. E aí você vai procurar lá a palavrinha que tem esse acento nesse trecho aqui, ó, do texto, vai circular e vai escrever aqui embaixo, ok? Certo? Não é essa que eu escrevi, só estava dando uma dica para você. Agora, você vai voltar à fábula, certo? E você vai copiar uma palavra com acento agudo ou circunflexo na antepenúltima sílaba, certo? Vou escrever aqui a palavra para você, uma palavra só para dar o exemplo, tá? Aqui a palavra. Fábula, ó. Fábula. A palavra fábula, essa primeira sílaba aqui nós chamamos de quê? De última, né? A segunda sílaba a gente sempre vê da direita para a esquerda, tá? Ou da esquerda, isso mesmo, da direita para a esquerda. Então aqui, ó, é a última sílaba da palavra. Deixa eu só acionar minha canetinha aqui que vai ficar melhor para eu explicar para vocês. Vou escolher essa cor aqui. Ó, a palavra fábula. Então aqui a gente tem, ó, lá. Essa é a última sílaba da palavra, certo? Essa aqui é a penúltima sílaba, o bu, certo? E o fá é a antepenúltima. Igual tá dizendo aqui, ó, você vai procurar, certo? Uma palavra com acento agudo ou circunflexo na antepenúltima sílaba, tá? Então, ó, última, penúltima, antepenúltimo. O acento tem que ser aqui, ó, na antepenúltima sílaba, certo? Você vai procurar da direita para a esquerda, tá bom? Quando você for ler. Aí tem que estar acentuado aqui, você vai escrever as palavrinhas aqui, certo? Aqui foi só um exemplo. Aí na letra B, uma palavra com acento agudo ou circunflexo na penúltima sílaba. Nesse caso aqui já é o oposto, tá? Deixa eu só acionar aqui para eu escrever um textinho aqui, tá? Muito bem, por exemplo, agora sim eu vou usar a palavra, só que o acento tem que ser, tá? Na penúltima sílaba, nesse caso aqui, ok? Por exemplo, deixa eu ver aqui uma palavra acentuada na penúltima sílaba. Deixa eu ver. A penúltima sílaba, fácil, né? Vamos pensar aqui que lá no texto tem essa palavra. Não sei se tem essa palavra, tá? Mas você vai procurar a palavra fácil. Olha, viu? Tem que estar aqui, ó, porque aqui, ó, deixa eu acionar minha canetinha de novo para você entender, porque vai que você esqueceu, né? Tá pretinha. Aqui, ó, fácil, cio, é a última sílaba. O fá é a penúltima sílaba, tá? Então, o acentinho aqui é na penúltima, tá? Aí você vai procurar palavras acentuadas, tá? Com acento circunflexo e acento agudo na penúltima sílaba, lá no texto, ok? Assim que você terminar, você vai observar as palavras que você copiou nas linhas anteriores e vai assinalar a alternativa correta, tá? Vai ver se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, ok? Vamos aqui só reforçar um pouquinho aqui, ó. A sílaba de uma palavra pronunciada com o som mais forte é chamada de sílaba tônica. As sílabas pronunciadas com o som mais fraco são chamadas de sílabas átonas. Uma palavra só pode ter uma sílaba tônica, ou seja, uma palavra ela só pode ter uma só sílaba tônica, ou seja, não existe duas sílabas tônicas em uma palavra. É só uma sílaba. Toda palavra tem uma sílaba mais forte, tá bom?
A vogal da sílaba tônica pode ser acentuada graficamente ou não, nem sempre ela vem acentuada. Os acentos gráficos que marcam a tonicidade de algumas sílabas são, ó, acento agudo, que é esse aqui, ó, tá? Usado sobre as vogais A, E, I, O, U. Indica que as vogais A, E e O são pronunciadas de forma aberta, ok? Quando a gente vê, por exemplo, quando a gente fala café, né? Você coloca o acento agudo, café. Quando você fala avó, né? Avó, o acento também é agudo, né? Avó. É diferente. Quando você fala má, tem um acentinho, né? Aqui já é o acento circunflexo, usado sobre as vogais A, E e O. Indica que essas vogais são pronunciadas de forma mais fechada. Quando eu falo assim, ó, avô, o acentozinho circunflexo, né? Avô. Quando eu falo assim, ó, vê, né? Você percebe que o som sai mais fechado, né, da sua boca. E deixa eu ver outra coisa aqui, quando você fala também, por exemplo, uma outra palavrinha aqui que eu queria lembrar e falar para vocês também. Quando você fala pônei, pônei, olha só, pônei, né? E nós temos também ânimo, ânimo, né? E aí o que você vai fazer? Acentue corretamente o nome dos animais abaixo. Você vai acentuar jacaré, hipopótamo, gato siamês, águia, pônei, búfalo, certo? E nós ficamos por aqui com o português, ok?